Desconfie sempre de quem lucra com a própria causa. Essa frase é do Milor Fernandes e a cada dia ela parece muito atual. Especialmente quando a gente vê o ativismo virando passarela, stories, post e dinheiro na conta, tudo ao mesmo tempo, para quem parece querer mais holofote do que qualquer transformação real na sociedade. O mundo precisa de quem se levante, de quem grite, de quem incomode, mas também precisa de gente que fale sobre o outro lado, um lado mais feio, mais oportunista, mais vaidoso, quando a causa deixa de ser o foco e o ativista vira o protagonista, ou melhor, a estrela do show. E claro, eu não estou falando de qualquer ativista, estou falando da Greta Thunberg, aquela jovem sueca que encantou o mundo por ser uma adolescente que desafiou líderes mundiais, que levou a crise climática para o centro do debate, que enfrentou políticos de terno, com a coragem de quem tinha só ali uma mochila nas costas e muito discurso na ponta da língua. Até aí, maravilha. Confesso que eu sempre achei o endeusamento de uma adolescente um pouco exagerado. Por mais bem intencionada que ela seja, falta informação, falta vivência, falta malícia de vida, para inclusive entender gente oportunista que se aproxima, se aproveita da ingenuidade de uma adolescente que ainda não está talhada para viver num mundo que é muito mesmo, muito hostil. Mas a Greta do começo era necessária, incômoda. A Greta de hoje parece que virou outra coisa. Mais parecida com uma celebridade que abraça causas que possam virar uma boa vitrine do que com a militante comprometida que ela parecia ser lá no início. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Eu também me vejo como ativista e olha, eu levo muito a sério o compromisso que eu tenho com a causa feminista. Eu estudo, eu converso, eu ouço opiniões divergentes, tudo para que as bandeiras que eu ajudo, né, esse movimento a carregar, cheguem às mãos de outras pessoas, que a gente possa fazer mais aliados pelo caminho. O que não dá é trapacear em nome de uma causa, por mais justa que ela seja. Em outros tempos, eu não me preocuparia em fazer um disclaimer, mas vamos lá. O que acontece em Gaza é uma tragédia. Não há como não se compadecer do que centenas de milhares de pessoas enfrentam, tendo sido deslocadas de suas casas. Fome, medo, insegurança, perda, morte, numa guerra que daqui a pouco vai completar 2 anos desde que o Hamas invadiu Israel. O Hamas torturou, estuprou, matou e sequestrou quase 1.500 pessoas. Quase 60 continuam como reféns em Gaza. Eu não ouvi a Greta Thunberg falar uma palavra sobre as mulheres estupradas e sobre os reféns que continuam em Gaza. Sabe por quê? Porque aconteceria a mesma coisa que vai acontecer aqui nos comentários. Ela seria atacada por fazer o que seria justo, falar de todas as vítimas desse conflito, tanto de palestinos como de israelenses. Isso não é uma questão de número. Mas o pacote não seria completo, né? A Greta sairia do roteiro que serve a um lado da história. Parece claro que nem ela, nem seus companheiros do barco da selfie estão interessados em serem fiéis à história. Ativismo, para ser levado a sério, precisa mais do que grito e pose com cartaz. Tem que ter base, tem que ter informação, contexto, propósito. Porque quando falta chão, sobra gente emocionada fazendo barulho sem saber nem do que está falando. E aí a causa vira só cenário e o ativista vira um ator principal de um drama que não transforma nada. Militância de verdade tem finalidade clara, mudar o mundo fora da bolha. E ninguém transforma o mundo fazendo cena. A Greta e os seus parceiros falaram apenas para dentro da sua bolha, para quem escolheu um lado. Como se direitos humanos fossem prerrogativa de apenas um desses lados. A gota d'água, ou melhor, o tsunami de vergonha alheia, veio quando ela foi deportada de Israel e comparou a situação dela a um sequestro. Pois é, você ouviu certo, um sequestro. Ela, uma ativista branca, europeia, com segurança garantida, escolta, passaporte de primeira classe, achou legítimo dizer que foi sequestrada por um Estado. Tudo isso enquanto pessoas são de fato sequestradas.
quando mulheres israelenses foram sequestradas de verdade. Foram sequestradas, foram mantidas em cativeiro, abusadas, estupradas, mortas. Estupradas de verdade. Algumas pessoas estão desaparecidas até hoje. E a Greta quis se colocar no mesmo lugar, na mesma dor, o mesmo trauma, como se tivesse saído de Gaza em pedaços. Mas não. Ela pegou um voo e voltou para casa. Claro que tem post no Instagram, sempre tem post. Porque o sofrimento hoje tem que caber no feed, tem que render curtida. E aí eu pergunto, onde foi que a causa se perdeu e virou personagem coadjuvante do ego? Gente, o ativismo é uma coisa urgente. A gente vive num mundo colapsando. O clima está gritando, o racismo está aí todos os dias, a desigualdade está escancarada, as mulheres continuam morrendo, os povos indígenas continuam sendo apagados. Os LGBTQIA+, seguem sendo mortos por serem quem são. O ativismo precisa existir, precisa ser barulhento, firme, organizado. Mas o ativismo também precisa ser ético, precisa ser coletivo, precisa ser sobre os outros, não sobre quem grita mais alto no Twitter ou faz o Reels com mais engajamento. Porque senão virá isso, uma indústria de causadores de causas. Gente que descobre uma pauta e transforma isso em carreira. E o pior, monetiza. Além da Greta, todos os ativistas ganharam centenas de milhares de seguidores e eu não vou ficar aqui falando o nome deles. Agora, para e pensa. Que tipo de formação tem um ativista que você compartilha no seu story? Quem banca a militância dele? Ele representa alguém além do próprio umbigo? Porque ativismo sem transparência vira palanque para vaidade, não para transformação. É fácil se dizer defensor de uma causa quando ninguém pergunta de onde vem o dinheiro, quais interesses estão por trás ou que experiência concreta essa pessoa tem com aquilo que ela defende. A pergunta não é só o que ele fala, mas para quem ele fala, por que ele fala. Você já pensou nisso? Eu sempre repito que o feminismo não é um clube privado, o feminismo não é uma bandeira para que a ativista resolva traumas individuais. Feminismo é um movimento social que defende interesses coletivos, ao menos é como deveria ser. Portanto, eu sempre duvido quando vejo algum ativista usar o movimento em benefício próprio, quando eu vejo usar o movimento para se promover, quando vejo usar o movimento para manipular pessoas e opiniões. Infelizmente, tem muita gente que defende causas super legítimas, mas só quando é conveniente, só quando dá like, só quando tá na moda. Você já reparou como tem gente que só vira ativista de uma causa quando ela tá bombando, quando ela tá no Trending Topics, quando tem bandeira colorida na capa da revista, quando o tema tá no tapete vermelho? A mesma pessoa que protesta por Gaza faz vista grossa quando mulheres ucranianas são estupradas na guerra. A mesma que defende o meio ambiente pega jatinho particular para dar uma palestra sobre carbono zero. Sabe o que é isso? Hipocrisia embalada para viagem. É isso que mata a credibilidade do ativismo, porque quando a gente mais precisa de coerência, aparece a performance. E aí o discurso vira algo vazio, porque quem vive de causa performática nunca quer resolver um problema. Porque se o problema acaba o protagonismo, acaba o engajamento, acaba a fonte de renda. Não é à toa que algumas dessas figuras são chamadas de celebrity activists, os ativistas celebridade. Eles estão mais preocupados com o look do protesto do que com o impacto do protesto. Fazem textão, choram em vídeo, mas não se sentam numa reunião com quem toma decisão, não propõem uma política pública, não constroem nada no chão da vida real. Isso é um perigo, porque tira a credibilidade de quem luta de verdade. Vamos lá, enquanto a Greta se comparava a mulheres sequestradas, tem ativista anônimo colocando o corpo na frente de trator em território indígena. Tem ambientalista preso por tentar barrar mineração ilegal. Tem mãe negra protestando sozinha por justiça para o filho assassinado. Essas pessoas não vão ganhar Nobel, não vão dar entrevista para a BBC, mas são elas que sustentam o ativismo de verdade. E se você acha que se meter num barquinho e ir lá tentar chegar em Gaza, se você acha realmente que essas pessoas estavam correndo algum tipo de risco, se devia
entender que você está sendo muito bem manipulado. É importante a gente fazer uma distinção clara aqui. O problema não é ganhar visibilidade. O problema é usar a visibilidade só para si. Se você é uma pessoa famosa e quer emprestar sua imagem para uma causa, ótimo, vamos nessa. Mas não faça da causa um palco para o seu drama pessoal. Não transforme dor coletiva em roteiro de influencer. Não compare a sua pequena frustração com a tragédia real de quem está lutando para sobreviver. Isso não é militância, é oportunismo. E talvez a maior ironia seja essa. O ativismo virou moda e, como toda moda, vai ter gente vestindo a camisa só pelo look. Mas para quem vive a causa de verdade, camisa é pele. E pele a gente não troca. Se a Greta quiser continuar sendo uma voz importante, talvez seja a hora de voltar para a base, ouvir mais, falar menos, principalmente lembrar que o mundo não gira ao redor da sua experiência. Causa nenhuma precisa de protagonista, precisa de compromisso. E compromisso não cabe em rios de 2 minutos. Eu não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim. Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.